Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. A edição de hoje é especial em dedicação ao Dia Internacional da Mulher. A força da mulher no campo ganha reconhecimento mundial em 2026 com a declaração da ONU. Avanço, cresce o número de mulheres que buscam formação técnica para atuar na cafeicultura, seja na sucessão familiar, na produção ou na comercialização. O café faz parte da solução, é uma estratégia de comunicação para 2026 e busca posicionar o café como vetor de desenvolvimento e parte das respostas a questões sociais e ambientais. Além disso, exemplo de trabalho no Centro-Oeste de Minas. Por lá, uma pesquisa é feita para ajudar o trabalho no campo e diminuir os custos da produção. No programa, nós vamos mostrar também e destacar esse campo experimental que fica em Araxá, no Alto Paranaíba. A intenção é desenvolver adubos e fertilizantes à base de matéria-prima brasileira, uma forma de proteger o cafeicultor de todo o país da variação dos preços internacionais. E você vai ver ainda, safra de azeitonas na Serra da Mantiqueira pode ser uma das maiores da história recente em Minas Gerais. E o balanço dos prejuízos na zona rural com a tragédia da chuva em Juiz de Fora e região. Café com TV, a notícia na dose certa. A gente abre a edição de hoje dedicada às mulheres com um passo importante no setor. A força da mulher no campo ganha agora um reconhecimento mundial em 2026 com a declaração da ONU. Entenda isso na reportagem. Em 2026, o protagonismo feminino ganhou mais visibilidade global com a decisão da Organização das Nações Unidas de declarar o Ano Internacional da Mulher Agricultora, uma iniciativa que busca transformar reconhecimento em políticas públicas. No sul de Minas, a Cocatrel já está à frente desse movimento há 7 anos com o Grupo Cafeína. O Grupo Cafeína é fantástico, é maravilhoso. Ele dá segurança, ele dá empoderamento, ele dá treinamento, ele dá segurança. É um grupo que a gente, vamos supor, às vezes a mulher está entrando agora e ela fica com vergonha de perguntar umas coisas bem básicas. Ela joga lá no grupo ou chega e pergunta, e ninguém precisa ter vergonha. A gente tem uma receptividade muito segura, muito firme. É muito importante para nós. O Grupo Cafeína é um programa da Cocatrel, a segunda maior cooperativa de café do mundo, que reúne cerca de 1.000 mulheres cooperadas. O Cafeína foi criado pela Cocatrel, porque sempre teve, acho que 1/3 ou uma quantidade muito grande de cooperados eram mulheres. E a mulher sempre buscava, tinha aquela coisa, era um mundo muito masculino e buscava mais entendimento, estudos e não tinha muito onde procurar. E a cafeína veio maravilhosamente para isso. Você tem dúvida, você quer melhorar, você quer chegar num lugar com, enfim, ela veio para empoderar mesmo, para engajar as mulheres. O projeto desenvolve visitas a propriedades, dias de campo, palestras e a assessoria em pós-colheita para a produção de cafés especiais. Ele dá muito apoio para nós na parte de treinamento, na parte de acolhimento. Eles estão sempre informando os cursos que vão ter fora, as palestras, estão buscando parcerias com a EPAMIG. A certificação de café? Sim, a certificação de café, porque o departamento da certificação de café agora estão começando uma coisa de carbono zero. Então eles estão sempre buscando coisas no mercado para trazer para nós. E as portas são muito abertas, para quem quiser, eles estão lá disponíveis. Então isso é muito bom, fortalece demais. Como resultado, o café produzido pelos integrantes já é exportado, gerando um valor agregado e maior retorno financeiro. A gente está tendo agora competindo de igual para igual. Esse ano já teve premiação, dentro da premiação da Cocatrel, já tiveram mulheres premiadas com seus cafés deliciosos, já estão sendo exportados para mais de 25 países, já está tendo venda online, então assim, maravilhoso. É um valor agregado que depois acaba sendo,
distribuído para a família, gerando mais qualidade de vida para vocês. Sim, qualidade de vida, reconhecimento, isso tudo é muito bom. O projeto nasceu em 3 pontas e hoje conta com 5 núcleos nas áreas de atuação da cooperativa, fortalecendo o protagonismo feminino em toda a cadeia produtiva do café. A gente só cresce em todas as áreas, conhece mulheres fortes. A gente tem exemplos de mulheres, desde fazendas pequenas até fazendas grandes, tem mulheres de todos os tipos. Ninguém precisa ficar com vergonha, porque tá todo mundo junto e é uma coisa muito feminina mesmo, muito amorosa de vem que a gente ajuda, tá com dúvida, pode vir que vai dar certo. E agora vamos atualizar as informações do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Semana apresenta recuperação no preço do café. Em Nova York, vencimento maio, o preço médio da semana passada foi de 281. Nesta semana, 285 centavos de dólar por libra-peso. Portanto, uma alta de 400 pontos. No mercado físico, preço pago ao produtor, um café tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, saiu de preço médio da semana passada de 1.796 para 1.857, preço médio desta semana. Uma alta de R$ 61 a saca de 60 quilos. Grande parte dessa alta foi aí afetada pela questão do dólar. A guerra entre Estados Unidos e Israel e Irã afetaram a questão da conjuntura internacional também do preço do café. O cenário de instabilidade fez o dólar mudar de trajetória. Estava aí numa trajetória de baixa e acabou invertendo. A diferença foi de 5,14 preço médio da semana anterior para 5,28 preço médio do dólar nesta semana. Além disso, o preço do petróleo subiu. Com 6 dias de conflito, o preço do barril subiu 11%, sendo cotado a 86 dólares o barril. E isso afeta o mundo todo, em todas as suas cadeias produtivas. O frete marítimo também subiu, o que também pode afetar todos os setores que atuam aí nos processos de comércio internacional. A notícia de exportação de café do Brasil menor em fevereiro em relação ao mesmo período do ano anterior também teve impacto no preço, já que isso afeta a oferta global de café no curto prazo. Mas o fato é que a guerra e seus efeitos sobre petróleo, dólar, custos de logística internacional são as variáveis mais importantes neste momento. Enfim, neste cenário complexo e de incerteza, há pelo menos 2 pontos que os analistas trazem aí para uma reflexão. Número 1, o preço do café só não subiu mais em função da limitação aí apontada pela expectativa de uma grande safra aqui no Brasil. A alta do dólar, a alta do preço do petróleo e a alta do custo logístico internacional podem afetar outras cadeias que são fornecedoras para o café. Estou falando de fertilizantes e defensivo. Isso pode causar uma perda de poder de compra entre café e estes insumos. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV e daqui a pouco estamos de volta para falar de uma estratégia de comunicação para 2026 que busca posicionar o café como vetor de desenvolvimento e parte das respostas às questões sociais e ambientais. Além disso, temos os detalhes da plataforma digital para monitorar as áreas de produção de café no país e garantir que os grãos não sejam cultivados em áreas desmatadas após 2020. Não saia daí que eu te conto todos os detalhes.
Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta. O café faz parte da solução. É uma estratégia de comunicação para 2026 e busca posicionar o café como um vetor de desenvolvimento e parte das respostas às questões sociais e ambientais. Veja como isso funciona. Com o slogan "O café faz parte da solução", a estratégia de comunicação para 2026 quer ir além da imagem do produto como mercadoria. Como é que a gente vê o café como parte da solução e por que nós dizemos isso? Os produtores de café já são pessoas no mundo inteiro que já preservam as florestas há muitos anos e que já têm uma relação excelente com o meio ambiente. Estamos falando de 25 milhões de produtores no mundo, mais de 80% desses produtores são pequenos produtores, ou seja, nós falamos de pequenas propriedades que podem estar trazendo não só o cuidar da propriedade, como também a alavancagem social de todas essas pessoas. No momento em que o café gera renda para elas, e o que a gente tem pelo mundo, todas as áreas de café no mundo são as áreas dos mais altos IDHs em cada um desses países, isso mostra a questão da chegada da renda e da transferência de renda para que essas populações possam ter mais o quê? Mais acesso à educação, mais acesso à saúde e para elas estarem trabalhando em um nível que elas se sintam efetivamente orgulhosas daquilo que fazem. A proposta é destacar o papel do café como vetor de desenvolvimento socioeconômico nas regiões produtoras e como ator importante no enfrentamento da crise climática, da desigualdade e dos desafios da sustentabilidade. A gente pode dizer que esse impacto positivo tem sido criado desde questões como as cooperativas que trazem um impacto positivo de estarem esses pequenos produtores todos em conjunto, fazerem compras conjuntas, acessarem novos mercados conjuntamente, venderem conjuntamente, ou seja, ter um ganho de escala por estarem todos juntos. Ao longo do ano, a campanha vai divulgar vídeos, dados, estudos de caso e projetos desenvolvidos em diferentes países. A iniciativa também busca estimular a cooperação entre governos, empresas e instituições, mostrando como a ação conjunta pode gerar resultados concretos. Esta campanha a gente criou muito para tentar esclarecer tudo isso para o consumidor final. O que nós verificamos é que o consumidor final está muito distante da nossa produção. Então a gente quer mostrar para ele que nós não somos um problema. A organização também destaca o papel do setor na preservação do patrimônio cultural, no estímulo à inovação e no fortalecimento das relações entre países produtores e consumidores. E quem quiser, a gente convida aqui hoje todos que tiverem exemplos que gostariam de estar compartilhando, que compartilhem conosco através das redes sociais. A Companhia Nacional de Abastecimento lançou uma plataforma digital para monitorar as áreas de produção de café no país e garantir que os grãos não sejam cultivados em áreas desmatadas após 2020. Veja como isso vai funcionar. A ferramenta foi desenvolvida pela Companhia Nacional de Abastecimento em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e vai integrar os dados oficiais do governo com imagens de satélite. O objetivo é assegurar a rastreabilidade da produção e reforçar a transparência do setor. A União Europeia é responsável por cerca de 44% das exportações brasileiras de café, que movimentam aproximadamente 7 bilhões de dólares por ano. Para 2026, a expectativa é de safra recorde, com mais de 66 milhões de sacas. Nós estamos hoje enfrentando um dos maiores desafios que foi lançado. Na eleição do Parlamento Europeu, houve realmente muito comprometimento dos que estavam sendo eleitos parlamentares para com o meio ambiente. Os jovens hoje acompanham muito de perto e não conseguiam entender que um país que tinha quase 4 milhões de hectares produzindo café e produzia 25 milhões de sacas, de repente reduzimos para 2 milhões 252 mil hectares e passamos a produzir 3 vezes mais, 60 milhões de sacas em média. Então, esqueceram que no Brasil nós temos a ciência, nós temos o conhecimento. Esse foi o diferencial que se fez, reduzir a área e produzir mais. Para esse entendimento, então, que não chegavam à compreensão,
eles criaram uma legislação muito rígida, que é o DIAR. E nós tivemos, então, num curto período, porque o prazo que nós tínhamos era 2024, criar realmente uma plataforma que pudesse mostrar como nós produzimos e por que nós evoluímos tanto. O Brasil é o maior produtor mundial de café arábica e o segundo maior na produção de canéforas, como o Robusta e Conilon. O lançamento antecede a entrada em vigor da legislação antidesmatamento da União Europeia, que vai proibir a importação de produtos agrícolas ligados à área desmatadas após 31 de dezembro de 2020. Agora nós podemos mostrar, através da plataforma, o que nós produzimos, como produzimos e o princípio da sustentabilidade. Então, essa grande transformação fez com que o Brasil avançasse. E aí nós continuamos avançando, mostrando realmente que a nossa realização, ela atende não só o meio ambiente, que era a grande preocupação deles, mas mais ainda o social. A medida deve impactar primeiro grandes exportadores, enquanto empresas menores terão prazo maior para se adequar. E nós seremos, sem dúvida nenhuma, o celeiro do mundo. Haja guerra lá, falte alimento, o Brasil está aqui para abastecer o abastecimento, para trazer para as populações algo que é gratificante, porque nós somos a solução, nós não somos o problema. Minas Gerais é um dos maiores produtores de mel do país, com uma atividade concentrada principalmente na agricultura familiar. E para garantir que esse produto chegue com qualidade e segurança à mesa do consumidor, o manejo correto é fundamental. Desde o momento em que é retirado da colmeia até o envase, o mel exige manejo cuidadoso para manter as características e garantir a segurança alimentar. Para orientar os apicultores do estado sobre os procedimentos adequados na atividade, a Emater Minas Gerais lançou a cartilha Apicultura Boas Práticas de Processamento. Esse material, ele traz, então, de forma ilustrada, né, e extremamente didática, todos os processos e procedimentos aplicando as boas práticas agropecuárias, desde a coleta do mel no apiário, o seu transporte, o seu manuseio, bem como as boas práticas de fabricação, que são condições que vão ser observadas em toda a unidade de produção do mel. De acordo com a cartilha, a qualidade do mel é preservada quando o produto processado mantém as mesmas características do favo dentro da colmeia. Uma vez perdida esta qualidade, não é possível ser recuperada. Por isso, toda a cadeia produtiva deve seguir critérios rigorosos para evitar alterações nas características físicas, químicas e sensoriais do mel e atender à legislação brasileira. Tem basicamente todos os processos e procedimentos do processamento, né? O que deve ser feito com o mel após colhido, colocado na unidade de produção, as questões de filtração, de decantação, que são passos, né, importantes, bem como até mesmo a embalagem, a rotulagem e seguir aí essas normas, né, como eu disse, normas sanitárias vigentes. O material técnico ainda alerta para 3 tipos principais de contaminação do mel: física, como a presença de terra, fragmentos de madeira ou insetos, química, causada por resíduos de detergentes, medicamentos ou agrotóxicos, e biológica, relacionada à presença de micro-organismos como leveduras e bactérias que podem provocar fermentações e riscos à saúde do consumidor. A cartilha detalha orientações sobre instalações apícolas, limpeza e conservação de equipamentos, cuidados com a mão de obra e procedimentos corretos de colheita e transporte. E aborda também o processamento, que envolve as etapas como centrifugação, filtragem, decantação, envase e armazenamento, todas descritas com recomendações técnicas para preservar a qualidade do produto e evitar a degradação dos açúcares e a formação de substâncias indesejáveis. A publicação orienta que o mel deve ser armazenado em local seco, escuro e com temperatura adequada, sem refrigeração, para preservar aroma, sabor e enzimas. A cartilha também esclarece que a cristalização no mel é um processo natural, característico de produto puro e não representa perda de qualidade. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV e já estamos de volta para mostrar a força das mulheres no agro. Cresce o número
De mulheres que buscam formação técnica para atuar na cafeicultura, seja na sucessão familiar, na produção ou na comercialização. Te mostro já todos os detalhes. O Café com TV já está aqui de volta. O agronegócio do café, uma das principais forças da economia do sul de Minas, tem registrado uma mudança importante dentro das salas de aula. Cresce o número de mulheres que buscam formação técnica para atuar na cafeicultura, seja na sucessão familiar, na produção ou na comercialização. Em Varginha, o Centro de Excelência em Cafeicultura já apresenta uma participação feminina de destaque, o reflexo de um setor que se renova e se torna cada vez mais diverso. Entre cadernos e lavouras, as mulheres conquistam cada vez mais espaço na cafeicultura. No Centro de Excelência, elas estudam de olho no futuro, levando conhecimento para dentro de uma tradição que também passa pelas mãos delas. Meu pai é produtor rural também, né? Então esse desejo veio de ajudá-lo no manejo, no dia a dia e também uma possível sucessão familiar, né? Não deixar o que ele vem trazendo, né? O que ele vem trabalhando morrer futuramente. Então eu ingressei aqui no técnico, também faço agronomia, para justamente ajudá-lo, estar ali do lado dele. As instituições acadêmicas têm percebido um aumento na presença feminina, cada vez mais forte, em um cenário que hoje já mostra, dentro das salas de aula, uma participação muito mais próxima às dos homens. Sim, nós temos um público feminino bastante expressivo. Cerca de 47% dos nossos alunos atuantes aqui ativos hoje são femininos, né? São mulheres. E muitos dessas 47, a maioria delas que trabalham na área, ou são produtoras rurais, ou são filhas ou, de produtores, ou trabalham na comercialização, nas cooperativas. Então, assim, nós tivemos lá desde o início, né, essa grata surpresa que elas estão aqui, sim, invadindo o mercado, vamos dizer assim, né? Bianca também é filha de produtor rural em Cambuquira. Cresceu ajudando o pai e o avô na lavoura. Com a oportunidade de estudar, decidiu ampliar o conhecimento para contribuir ainda mais com a produção da família. Isso, eu sou filha de cafeicultor. Desde pequenininha eu trabalho junto com meu avô, com meu pai. A gente morava em uma fazenda que não era nossa, na verdade. Aí, como agora a gente tem o nosso próprio sítio, surgiu a oportunidade desse curso, me formar, ajudar a gente mesmo lá, trabalhar com a cultura do café e também para o mercado. Foi uma oportunidade muito boa. De acordo com o diretor do Centro de Excelência em Cafeicultura, essas estudantes, elas saem preparadas para o mercado de trabalho, que é bastante competitivo. Desta forma, aprendendo aqui com os professores, elas conseguem atuar em diversas áreas do agronegócio voltado para o café. As pessoas do Senar vão nas principais empresas de toda a cadeia do agronegócio café, que inclui o antes da porteira, o dentro da porteira, depois da porteira, ou seja, cadeia de insumos, os insumos, a produção em si do café, a comercialização, a exportação, as cafeterias, todos os elos da cadeia produtiva de café, e pergunta para os seus RH principalmente, qual é o perfil do profissional que vocês necessitam. Em cima disso, que nós vamos montar todo um currículo de um curso para atender o mercado. É a academia chegando cada vez mais próxima do mercado. A tecnologia ela tem que estar em prol do mercado. Para quê? Para que se gere riqueza, agregue valor, gere-se emprego, e isso vai fortalecer cada vez mais o agronegócio brasileiro. Em um setor que por muito tempo foi visto como masculino, elas ocupam espaço sem abrir mão da própria identidade e ajudam a construir um agronegócio mais completo, mais sensível e mais preparado para o futuro. E eu acho que o papel da mulher no agronegócio é muito importante, porque mesmo a gente sendo mulher no agronegócio, né, que é
uma área mais masculina, a gente não pode deixar, a gente não tem que deixar de ser feminina também. Então a mulher traz aí essa feminilidade no agronegócio, que eu acho que é muito necessária também. O laboratório da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, passa agora a integrar um grupo restrito de instituições com certificações internacionais de qualidade. Entenda isso na reportagem. A Unidade de Recursos Microbiológicos da UFLA, a Universidade Federal de Lavras, conquistou a certificação ISO 9001-2015, que atesta padrões de gestão e controle de qualidade. A auditoria avaliou processos internos, organização de documentos, controle de equipamentos e rastreabilidade dos materiais utilizados. Com a certificação, a unidade passa a ser a única em Minas Gerais com esse reconhecimento. O laboratório mantém cerca de 1.500 amostras de fungos e leveduras, utilizadas em pesquisas nas áreas de alimentos, biodiversidade e biotecnologia. A estrutura também já contribuiu para estudos relacionados ao queijo Minas artesanal. A certificação indica que os procedimentos seguem padrões internacionais de qualidade e podem ser auditados. A safra de azeitonas da Serra da Mantiqueira pode ser uma das maiores da história recente em Minas Gerais. A colheita começou há cerca de um mês e já apresenta resultados animadores para os produtores da região. Os primeiros dados da extração de azeite do campo experimental de Maria da Fé indicam volume superior ao esperado. A última grande marca da região foi registrada em 2024, com cerca de 150 mil litros de azeite produzidos. Agora, a expectativa é ultrapassar esse número. Segundo os pesquisadores, o bom desempenho é reflexo da florada expressiva observada no ano passado. Estamos iniciando a safra de azeite aqui na Serra da Mantiqueira com uma expectativa aí de recorde de produção para a nossa região. Isso vem se confirmando desde o ano passado, quando nós tivemos uma excelente florada, que é fruto aí das condições ideais de temperatura que nós tivemos no último inverno. Então as temperaturas favoreceram a floração das oliveiras e essas flores se vingaram em frutos. Hoje as plantas estão carregadas por toda a região do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, e os produtores já iniciaram a colheita aqui na região. Outro fator que influencia a produção é a bienalidade, característica de culturas perenes, como a oliveira, em que anos de alta produtividade podem ser seguidos por ciclos de menor rendimento. Mesmo assim, o cenário atual é de otimismo para o setor. Esperamos superar a produção de 2025 e quem sabe até superar o nosso recorde de produção da região, que ocorreu no ano de 2024, onde foram produzidos 150 mil litros de azeite. A expectativa é de que esse número seja superado neste ano de 2026. Mais uma pausa bem rápida e daqui a pouco vamos mostrar um exemplo de trabalho no Centro-Oeste de Minas. Por lá, uma pesquisa é feita para ajudar o trabalho no local e diminuir os custos de produção. Fala aí, Aline. Nós vamos mostrar também e destacar esse campo experimental que fica em Araxá, no Alto Paranaíba. A intenção é desenvolver adubos e fertilizantes à base de matéria-prima brasileira, uma forma de proteger o cafeicultor de todo o país da variação dos preços internacionais. E já já vamos trazer todos os detalhes. Te espero, hein? O Café com TV já está aqui de volta com as principais notícias do agronegócio. O Alto Paranaíba, no centro-oeste de Minas, tem clima, altitude e solo para o cultivo de café. Uma pesquisa é feita para ajudar o trabalho no local e diminuir os custos de produção. Veja só.
Nesses 5 hectares são desenvolvidas mais de 30 pesquisas de novos fertilizantes foliares para várias culturas, principalmente o café, que ocupa metade da área de estudo. A empresa de Araxá, no Alto Paranaíba, se dedica há várias décadas a buscar soluções para os problemas enfrentados pelos cafeicultores. É um laboratório a céu aberto para avaliar bioestimulantes, estratégias de manejo de fungicidas e tecnologias para melhorar o desenvolvimento das plantas. A SAT sempre se preocupou desde o início da sua criação com a questão da qualidade, com a questão da inovação de novos produtos. Então, há 6 anos se surgiu o campo experimental. Esse campo hoje ele é certificado, né? Ele é autorizado pelo MAPA e a gente trabalha aqui há 6 anos tentando trabalhar com a questão da inovação, de pesquisa de novos produtos. Aqui no campo experimental de Araxá são desenvolvidas pesquisas com mais de 40 variedades de café e muitas surpreendem. Quer um exemplo? Essa fileira aqui. Dá para imaginar que esses pés têm menos de 2 anos de idade? Agora eu vou te convidar para dar uma olhada como os galhos estão carregados. Por curiosidade, eu junto com o pesquisador, nós contamos. Gente, cada roseta dessa aqui tem mais de 20 grãos de café. Detalhe, muitos outros ainda vão aparecer porque estão apenas na fase inicial, então, de crescimento. Isso aqui é resultado das técnicas, dos estudos e dos novos fertilizantes que estão sendo desenvolvidos e aplicados aqui nessas plantas. A previsão é que sejam colhidas 90 sacas de café somente nessa fileira. O campo de pesquisa é registrado e reconhecido pelo Ministério da Agricultura como uma instituição privada de pesquisa. Está habilitada para realizar ensaios de eficiência e viabilidade de novos produtos, como corretivos, inoculantes e biofertilizantes. Hoje a nossa linha ela atende a cultura do café de uma forma geral. Então nós trabalhamos com macro, micronutrientes que vai atender a planta em todo o seu estágio, em todo o seu ciclo. E acaba com que isso vai reduzir para o produtor a questão do custo, porque quando a gente importa, a gente compra a matéria-prima de fora para produção de fertilizantes, consequentemente lá na frente, lá na ponta, o produtor tem esse impacto, porque ele também paga por essa questão dessa importação dessa matéria-prima. Engenheiro agrônomo de formação, Fabrício trabalha há mais de 20 anos com pesquisa. Ele explica que na lavoura, cada placa como essa indica o experimento e nas fichas as informações técnicas e os estágios de estudo. Aqui, várias experiências são estratégicas, ou seja, só podem ser divulgadas após o registro oficial dos resultados e dos produtos desenvolvidos. Muitos já são comercializados em todo o país. A gente garante ao produtor a qualidade com que ele venha comprar esse produto e ele tem a garantia de que dentro daquele produto que ele está comprando, com certeza ele vai aplicar na lavoura dele, ele vai ter o resultado esperado na questão de nutrição de plantas. Atualmente, 85% das matérias-primas utilizadas em fertilizantes aqui no Brasil vêm de outros países. Uma dependência perigosa para um país que está entre os maiores produtores de grãos do mundo. Por isso, um dos objetivos aqui desse campo experimental, além, é claro, de melhorar a produtividade, é desenvolver adubos à base de matéria-prima brasileira, uma forma de fugir principalmente das variações de moedas estrangeiras. Pensando nessa questão, né, de uma nova alternativa para o produtor, nós trabalhamos basicamente hoje com produtos na questão de adubos foliares para atender a demanda do produtor. E basicamente hoje a SATS, ela quase não importa questão de matéria-prima para a fabricação da questão dos seus fertilizantes. E a zona da Mata Mineira sofreu uma tragédia com a chuva na última semana. O número de mortos ultrapassou a 70. Foi um cenário de guerra. Até o momento, a Emater já contabilizou mais de 400 produtores rurais que tiveram prejuízos. Os prejuízos foram registrados principalmente em áreas de hortaliças, com plantio de couve, alface e cebolinha, segundo a Emater. Ao todo, 45,2 hectares de lavouras
tiveram perda total por causa do solo encharcado. Dos 402 produtores afetados, 205 são de Ubá, 109 de Juiz de Fora e 88 de Matias Barbosa. Em relação à área atingida, Juiz de Fora concentra a maior parte das perdas, com 24,4 hectares de hortaliças. Ubá vem na sequência com 18,8 hectares afetados e Matias Barbosa com apenas 2 hectares. A Emater também identificou dificuldades no escoamento da produção de leite por causa das condições precárias das estradas vicinais. Áreas de pastagem e a produção de silagem também foram prejudicadas. Última pausa bem rápida aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante aqui no Café com TV que traz as principais notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Hoje o Quiz do Café vai testar o seu conhecimento sobre cafés exóticos. Existem, no mercado de café, vários tipos de cafés exóticos. E você vai ter que acertar a resposta que não é um café exótico. As opções são: número 1, o Kopi Luwak, que é produzido a partir da civeta. Número 2, o café do elefante, produzido no Quênia. Número 3, o café do jacu, uma adaptação brasileira copiando ali o Kopi Luwak. E opção 4, o café Fair Trade. Aguarde só um minuto, a gente vai para os comerciais e na volta respondemos o Quiz do Café. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta. E o Lúcio Caldeira traz agora a resposta do quiz da semana. Estamos de volta para responder a questão sobre os cafés considerados exóticos. Perguntamos, dentre as opções, qual não é considerado um café exótico. E acertou quem fez opção pela número 4, o Fair Trade. Todos os outros são cafés produzidos da seguinte maneira. O café é colocado como alimento para a civeta, para o jacu e para o elefante. E aí eles comem esse grão de café, ele passa pelo processo digestivo dos animais e depois é processado, o que dá características em termos de sabor diferenciadas para esse grão. O café Fair Trade, ao contrário de todos os outros, é um café que está ligado à sustentabilidade e, portanto, não entra na categoria de cafés exóticos. Enfim, é isso. Semana que vem voltamos com o novo Quiz do Café. E agora vamos falar de mecanização e alta eficiência no trabalho no campo. Muitos produtores entram na safra do milho para silagem. Essa é uma estratégia para produzir e conservar forragem de qualidade. A rotina de seu Juliano, produtor rural, trabalha com esse manejo há décadas e acompanhou de perto a evolução do serviço no campo. Já faz muitos anos, a vida inteira, desde criança, comecei a mexer e hoje vai aumentando tudo. E deve fazer mais ou menos uns 30 anos já que eu mexo com silagem. Mas para fazer uma colheita rápida e sem perder produtividade, é preciso contar com um maquinário de confiança e implementos com tecnologia. Na propriedade, Juliano usa tratores Massey Ferguson, com suporte da Lucchini Tratores, que fazem toda a diferença na operação da colheita. Hoje eu tenho 2 tratores deles. Esse que está cortando e tem um outro que está lá no silo socando. Comprei deles também uma forrageira, essa que está cortando.
O outro trator tem uma Marispan, tem um vagão e hoje os implementos dele estão satisfazendo o meu serviço aqui. A Lucchini Tratores apresenta produtos e serviços para o produtor rural. Para a silagem, a empresa destaca carretas Santa Isabel e forrageiras à pronta entrega, além de outros equipamentos de fenação disponíveis. Aqui na Lucchini a gente trabalha com as marcas JF, Nogueira e Santa Isabel nas carretas para essa função. São implementos já consagrados, marcas consagradas no mercado, que têm alta disponibilidade de peças, que os nossos clientes já conhecem. E já conhecem a tecnologia dessa máquina, que cada vez mais está evoluindo, a produtividade está aumentando e a gente consegue atender melhor o produtor com esse equipamento. A Lucchini Tratores ainda destaca um dos maiores estoques de implementos do mercado, pronto para atender o produtor sem espera, com equipamentos disponíveis para diferentes culturas e momentos da safra. Exatamente, Cadu. Aqui na Lucchini temos estoque disponível, pronta entrega para esses implementos e vários outros, Café, linha de cereais geral, soja e milho. A gente tem tudo disponível aqui na Lucchini para fazer o melhor atendimento. Isso nas 5 unidades da região? Exatamente. A gente tem 5 unidades hoje, estamos falando aqui de Varginha, temos também Pouso Alegre, Boa Esperança, Lavras e São João del Rei, atendendo uma grande parte dos municípios do sul de Minas e região da Zona da Mata também. E conseguimos fazer essa entrega com uma agilidade para o cliente. Seu Juliano estava contando para a gente que há alguns anos atrás ele levava cerca de uma semana para colher estes 10 hectares de milho plantado. Hoje, com os avanços da tecnologia e com a ajuda da Lucchini Tratores, não só dos tratores da Massey Ferguson, mas também os implementos que ele adquiriu, ele leva apenas 2 dias para colher todo esse milho. Precisa de agilidade porque o período de corte, principalmente de silagem, a janela é muito curta. Então, no instantinho, o milho seca. E secou, já não aproveita mais, A qualidade cai. E confira outros destaques do agronegócio. Vanessa é engenheira agrônoma e pesquisadora da Ipamig de Três Pontas. O gosto pelo campo começou desde pequena. Sou filha de produtores. Meus pais vivem da terra. E desde pequena sempre tive muito orgulho disso. Cresci vendo o trabalho, a dedicação, a força e a fé de quem planta sem saber o que vai colher. A paixão pelo agro falou mais alto e decidiu o lado profissional. Foram muitos desafios no caminho. Fiz várias entrevistas e na maioria delas ouvi que estavam procurando alguém com experiência. Foram momentos difíceis, motivos para desanimar não faltaram. Mas mais uma vez, meus pais foram meu alicerce. Hoje, ela ocupa um lugar de destaque no setor, mas as lutas são diárias. O agro ainda é um ambiente masculino. Já avançou muito desde quando me formei, mas ainda há desafios. Por isso, para você, mulher, que é apaixonada pela agricultura como eu, não desanime, mas saiba que precisamos nos preparar um pouco mais, insistir e provar que somos capazes. E quando conquistar o seu espaço e mostrar a sua competência, tudo começa a se transformar e a nossa presença faz a diferença. Isso mostra a força da mulher que vem crescendo a cada dia no setor. A Associação Brasileira de Cafés Especiais, nos últimos anos, foi dirigida por uma mulher, Carmen Lúcia Chaves de Brito, conhecida como a Ucha, produtora de cafés especiais em Três Pontas, no sul de Minas. A nossa querida BSCA, que realmente conta muito da história de todos nós produtoras e produtores que vivemos no universo dos cafés especiais. E em relação a desafios, amor, a BSCA ela tem desafios enormes desde que ela existe. Desde 1991, quando o grande desafio, na verdade, era ir para o mundo, mostrar para o mundo os cafés especiais incríveis, com muito valor agregado que nós tínhamos aqui no Brasil, uma vez que lá atrás o mundo entendia que Brasil era commodity e que só tinha quantidade. Outro nome referência no café é Vanúzia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café. O exemplo vem de casa, filha de produtores de cafés especiais. Ela também já foi diretora executiva da BSCA
em 2007. Eu acho que a gente está trazendo um lado de olhar o diferente e com muita atenção, com muito carinho, para tudo que diz respeito aos detalhes. A nossa atenção aos detalhes faz uma diferença enorme, seja no campo, seja numa cafeteria, seja na indústria, seja no olhar das embalagens, as baristas, as pesquisadoras, né? Hoje a gente vai aumentando cada vez mais o número de mulheres envolvidas em todo esse processo. E o Café com TV fica por aqui, você já sabe, pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, @TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Tem também a nossa equipe no Centro-Oeste de Minas e na Zona da Mata Mineira. Eu volto na semana que vem com um programa repleto de notícias do agronegócio. Um grande beijo especial a todas as mulheres que fazem a diferença em casa e também no campo. Um beijo e boa semana.